Olá, seja bem-vindo. A partir de hoje, Pelotas passa a ser a capital da literatura. O slogan desse ano é o canto das letras quando a literatura encontra a música. E ninguém melhor para ser o patrono do que uma pessoa que transita por esses dois mundos brilhantemente. Um pelotense que tem o trabalho reconhecido no Brasil e no exterior e que tornou o Satolep, anagrama de Pelotas, uma marca, um orgulho para quem ama a Princesa do Sul e que se identifica com tudo que é contado e cantado por ele. Satolep, noite, no meio de uma guerra civil, o luar na janela não deixava a baronesa dormir. A voz de Caruso ecoava no teatro vazio. Aqui nessa hora é que ele nasceu, segundo o que contaram pra mim. Joaquim era o mais novo, antes dele havia 6 irmãos. Cresceu um filho bizarro, com o bizarro dom da invenção. Louco, Joaquim louco, o louco do chapéu azul. Todos falavam, todos sabiam, quando o cara aprontava mais um. Joaquim, Joaquim, mal da loucura, no mar das ideias. Joaquim, Joaquim, quem eram esses canalhas que vieram acabar contigo? Muito cedo ele foi expulso de alguns colégios e jurou: nessa lama não me afundo mais. Reformou uma pequena oficina com a grana que ganhara vendendo velhas invenções. Levou pra lá seus livros, seus projetos, sua cama e muitas roupas de lã. Sempre com frio, fazia de tudo pra matar esse inimigo invisível. A vida ia veloz nessa casa, no fim do fundo da América do Sul. O gênio e suas máquinas incríveis que nem mesmo Júlio Verne sonhou. Os olhos do jovem profeta, vendo coisas que só ontem fui ver. Uma eterna inquietude e virtuosa revolta conduziam o libertário. Dezembro de 1937, uma noite antes de sair, chamou a mulher e os filhos e disse: se eu sumir, procurem logo por mim. E não sei bem onde foi, só sei que teria gritado a uma pequena multidão: ao porco tirano e sua lei hedionda, nosso cuspe e o nosso desprezo. Joaquim, Joaquim, tal da loucura no mar das ideias. Joaquim, Joaquim, quem eram esses canalhas que vieram acabar contigo? E quem está entre nós, ninguém menos do que ele, né? Vitor Ramil, patrono da 40ª Feira de Pelotas. Em primeiro lugar, eu já fui lá te recebendo a entrada da televisão, porque é uma honra te ter aqui. Honra minha. Sou também. uma fã tua, assim, ó. Inclusive, a gente conversava até antes dos bastidores, que quando a gente sai ainda do Rio Grande do Sul, a gente escuta até mais essas músicas, né? E eu coloquei a Satolep porque é a minha música de paixão, assim. Eu queria te agradecer imensamente, porque hoje também está sendo lançada a feira, né? E tu conseguiu dar um pulo aqui com a gente. Pois é, a solenidade de abertura é amanhã, né? Então hoje eu tenho um dia mais livre, posso... A gente teve sorte, estar então. com vocês, realmente, exatamente. A gente pôde ter sorte. E como é que foi isso que eu dei uma lida? E esse namoro entre Feira do Livro contigo já existe há mais de 3 anos, né? Como
conseguiu aceitasse agora. Por que tu não achavas, de repente, que merecias ser o patrono e, de repente, isso foi amadurecendo? Como é que se deu isso na tua cabeça? Eu não sei exatamente de onde veio a tua informação, mas não foi bem isso. Assim, é que eu também, na Feira do Livro passada, por exemplo, eu estava em Barcelona, né? Já havia sido sondado, mas eu estava em Barcelona e era impossível, porque tem que estar presente, né? Tem que participar da feira, das atividades. E, enfim, a vida de músico é uma vida de andar muito por aí, para todo lado, é complicado. E aí a gente achou esse ano, a gente voltou a falar sobre isso, eu cheguei de viagem, a gente falou no assunto, eu disse, olha, essa primeira quinzena de novembro eu estou por aí, vai ser legal, vamos lá. Para mim é um orgulho, né? Porque eu frequento a Feira de Pelotas desde criança, sabe? Desde guri, eu vou lá e não sei lá quantos livros na biblioteca foram comprados ali na Feira de Pelotas, né? E é um ambiente incrível, e ali na Praça do Centro, que também é um lugar que a gente sempre frequentou, né? Com amigos e... Sabe, as feiras de livro têm um significado para as cidades muito, muito grande. E Pelotas com a sua tradição de cultura, de leitura, de música, tudo, então é uma feira especial. E aí, nesse tema, justamente, que mescla as suas duas vertentes, né? Sim. Porque começas com cerca de 18 anos, quando tu lanças, né? Sim. Nem começas, tu lanças o teu primeiro LP, né? Estrela, com 18 anos. Sim. Como é que se dá isso, Vitor, assim? Porque tu vens de uma família de músicos, né? Sempre teve presente na tua vida, já que tu é o caçula, como é que se dá a música para ti, assim, esse início? Sempre teve presente, inclusive para o mais velho, para o Kleber, porque na minha casa o pai e a mãe tomaram uma decisão que todos os filhos iam estudar música, certo? Então, quando a gente fazia 6 anos, a gente escolhia o instrumento que queria tocar, entrava para o conservatório e se dedicava àquele instrumento. O Kleber estudou acordeon, o Cleiton estudou violino, o Cledir violão, as minhas irmãs, a Branca e a Kátia, estudaram violão também e balé, e depois eu vim para o violão também, certo? E claro, quando chegou a minha hora, eu já não fui com 6 anos estudar música, porque já estava mais relaxada a coisa. Né? Sim, não era tão rígido, né? O 6º filho já um pouquinho mais largado, assim, mas também largado no bom sentido, porque eu aprendia com meus irmãos em casa, quando eu aí, sei lá, com 11 anos, começo a estudar violão, depois com 15 eu comecei a fazer aula de violão clássico com o professor Luiz Adê. Eu já tinha muita noção do instrumento, sabe? De em casa estar com meus irmãos desde muito pequenininho, sempre tinha instrumento para todo lado e tal. E a gente sempre tinha muito livro em casa, minha mãe foi alfabetizadora, meu pai lia muito. Então a gente tinha um cotidiano de livros e de música muito intenso. Difícil, né, de escapar disso, de fazer outra coisa. Quando eu vi, eu estava fazendo. Um incentivo total, né, dentro de casa. E a família, aos poucos, o pai e a mãe foram se dando conta, porque na época, por exemplo, do meu irmão mais velho, do Kleber, era muito difícil ser um cantor, compositor, ser um artista numa cidade do interior, com Pelotas, quer dizer, era uma coisa mais distante da nossa realidade local. Agora já o Cleiton e o Cledir, logo cedo tiveram o grupo Almôndegas, e o grupo teve muito êxito, né? Então eles faziam ainda a faculdade o Cleiton fazia eletrônica, se não me engano, ou eletrônica, e o Cledir fazia mecânica. E eu me lembro do pai e a mãe dizendo para eles que eles tinham que terminar a faculdade, podiam fazer música, mas tinham que terminar a faculdade, ou seja, é como se a música não fosse uma profissão, algo assim, de que se pudesse viver, né? Sim, que ninguém não conseguiria viver de música. Claro, não de certa forma mais ou menos era, assim, não era fácil realmente. Mas o Cleiton inclusive voltou, o Cleiton até terminou, mas o Cleiton interrompeu por causa do Almôndegas e voltou, depois que o grupo acabou, voltou a Porto Alegre, terminou o curso dele, antes de começar a dupla Cleiton e Cledir, ainda fez 1 ano de engenharia. Terminou a faculdade. Bem obediente também. Eu já não, quando chega o meu momento, com 18 anos, eu já fui convidado por uma gravadora do Rio para gravar o meu primeiro LP,
Então eu tinha recém entrado na faculdade, eu entrei aqui primeiro na Católica fazendo jornalismo, aí depois me transferi para Porto Alegre, para o jornalismo da URGS, depois passei a fazer composição e regência na URGS e acabei largando todos os cursos, porque eu já tinha gravado meu primeiro disco, né? Já estava ganhando meu dinheiro profissionalmente. Nada, e era aquilo que eu queria fazer mesmo, né? Não adiantava tu fazer outra faculdade. Era o que eu queria fazer. E eu já tinha, claro, meus pais já tinham o exemplo dos meus irmãos, que, enfim, já andavam... Tinha dado certo. Tinha dado certo, estava funcionando aquilo, e aí a família se tornou. Hoje em dia, o meu filho, por exemplo, também fez um caminho parecido com o meu, fez jornalismo, teatro, largou os 2 cursos, está lançando já o 2º disco, a minha filha é uma artista visual, né? Já é a veia, não adianta. Eu tenho sobrinhos, o Thiago acabou de lançar o primeiro disco dele, a Gucci, a irmã dele, são filhos da Kátia também, toca violino, tem um grupo dela, sabe? Legal. Os outros filhos do Cleiton, do Clegito, todos tocam. E se tornou, e é que diz, parece família de circo, assim, todo mundo está metido nessa história. Nossa, mas muito legal. E a visão, assim, dos teus pais na importância da cultura, né? Porque desde sempre, né? Eles foram bem visionários mesmo, nesse sentido. Embora, claro, eles mesmos diziam que eles não tinham noção que ia dar tão certo, porque todos saíram muito musicais, todos afinados, todos com facilidade para tocar o instrumento. É interessante isso, né? É curioso mesmo. E com relação ao lance de escrever, por exemplo, também é uma coisa... essa é um pouquinho mais misteriosa, mas se bem que não tanto, porque como a mãe era alfabetizadora, ela tinha muito livro interessante em casa, de poesia, de livro infantil, a gente tinha coleções, Monteiro Lobato e outras coleções. Então, primeiro ela lia para a gente, depois a gente mesmo lia, né? E eu, por exemplo, com 11, 12 anos, eu ganhei um concurso de contos pela região sul, né? Então, o prêmio era uma ida a Salvador, foram 3 ou 4 vencedores no país, assim, não me lembro, acho que não eram todas as regiões, não lembro mais. Me lembro que um grupo de pessoas foi para Salvador e tu vê, meu primeiro feito, vamos dizer assim, foi escrevendo, né? E eu me lembro que eu sempre tive muita facilidade para escrever, sabe, assim, nunca foi misterioso para mim escrever, construir bem uma frase. Não que eu fosse um grande estudante, sabe, mas eu lia bastante, então a leitura me ensinou muito, me ensinou a escrever bem, entendeu? A me articular, a organizar o meu pensamento, tudo isso, a fazer letra de música também. Mas aí também, eu acredito que também tem o dom. Não, sim, claro que tu vai te aprimorando, vais estudando, né? Sempre se diz que para tu escreveres bem, tu tem que ler ler muito, mas tem dom. A gente tem propensão para as coisas, né? As coisas que não se explicam muito, não sei se são genéticas, o que são realmente, não sei. Tanto que tu fosse pro lado do jornalismo. Sim. Fosse tentar... Eu, na verdade, eu não sabia, quando chegou a hora de escolher o vestibular, eu, na verdade, não sabia mesmo, assim. Eu gostava também de coisas que não tinham aqui, como arqueologia, eu também queria fazer geologia. Eram os cursos que me interessavam, sabe? Eu sempre fui fanático, sou até hoje, por, assim, astronomia, essas coisas de física... meio desconhecidas. Quântica, coisa assim. Só que eu sempre fui muito ruim de matemáticas, então essa área eu não podia entrar. Sim. Então essa aí eu eliminei logo do meu rol de interesse. Né? Pois é, aí tu falando assim, a gente já meio consegue perceber a maneira como tu colocas a tua música, né? Que eu acho que acredito que não tem um adjetivo. O Vitor é assim, não, tu não te enquadras, tipo, num gênero musical. Pelo que eu pesquisei, que eu estava te dizendo, que eu até tu riu e dissesse, não preciso dar entrevista, mas pelos livros, assim. Sim. Tu foi um visionário, tu sempre fez coisas diferentes, tu fazes coisas diferentes, sim, letras ali mesmo, o Satolep, da onde que surgiu tu trocar as letras de trás para frente, né, um anagrama? A palavra Satolep surgiu quando eu tinha tipo 18, 19 anos. Eu estava fazendo essa música Satolep, que não é essa é o Joke, né, que a gente estava falando. Isso, que é o Joke. A Satolep, que é outra música. Satolep, quando eu comecei a fazer a música começava assim, tu hoje em Satolep, parararirorira. Tem essa divisão rítmica, a frase, né?
E eu não gostava de cantar Sinto hoje em Pelotas, hoje em Pelotas, não gostava disso, não, acho que não ficava bem. E a gente tinha na época uma brincadeira de adolescente, na época da escola técnica, de escrever ao contrário que todo adolescente tem, né? E também, claro, eu estava lendo minhas primeiras leituras de James Joyce, por exemplo, coisas assim, com a palavra, com jogos de palavra. Claro que Satolep é uma coisa muito simples, uma brincadeira para querer falar em James Joyce, mas ela é uma brincadeira de coisa de adolescente que eu usei ali, assim, e depois ficou, porque passou a ser um olhar meu para a cidade, que não é o olhar oficial, vamos dizer assim, não é Pelotas do jeito que ela é na realidade, certo? Mas é uma cidade do meu ponto de vista, quer dizer, eu me dei, a partir do momento que eu crio uma palavra, vamos dizer assim, eu renomeio a cidade, eu me dou total liberdade para, enfim, usar o que é real, o que é imaginário, o que é do meu íntimo, o que é compartilhado com as outras pessoas, entendeu? E aí começa, né? E aí, claro, aí Satolep para mim depois virou livro, virou várias canções, né? Teve presente em muitos lugares, eu fiz um selo de disco chamado Satolep, e a palavra saiu de mim, vamos dizer, saiu do meu controle, vamos dizer, porque tem muitas coisas. Tem bares, locais, as pessoas usam muito, e aí às vezes quem não sabe... Às vezes eu venho assim, vejo às vezes no carro, Satolep tal coisa, Satolep isso, Satolep aquilo. Claro, ficou uma. Acredito que as pessoas que moram aqui em Pelotas meio se apossaram, não sei, pegaram, porque a gente vê muito com muito carinho. Sim, sim. Né? E é uma coisa muito nossa, a gente vê assim, né? Muito da cidade. E aí tu lanças então o Estrela Estrela, né? Que foi o teu primeiro LP, né? Sim, na época do LP. Na época do LP. E aí depois eu estava vendo assim que em 87 tu vais para o Rio, tu te muda. Sim. Daí, tipo assim, Pelotas começou... 86, eu acho que metade de 86. Isso, assim, E aí vem a novela também, né? Como é que se pronuncia que é francês? Pecode, eu digo Pecode. Na verdade é em inglês isso, Picod seria, que é o nome de um navio, na verdade é o nome de uma tribo já extinta, indígena, do Massachusetts, nos Estados Unidos, que dá nome ao navio da novela Moby Dick, do Herman Melville, né? Pequod. Tá? E eu usei esse nome para nomear o meu primeiro livro, que narra a viagem, vamos dizer assim, entre aspas, né, de um menino com seu pai, a sua família. Tem muita coisa de reminiscência minha, da minha casa, mas claro, a maioria são coisas ficcionadas, né, inventadas. E aí, inclusive, ele foi lançado em outras línguas, Sim, em outros saiu países. Em francês, teve uma versão feita aqui em Pelotas pela professora Isabela Mozilo para o espanhol, que não chegou a ser lançada, saiu numa edição experimental, saiu pela UFPEL. E nada, foi bacana, porque foi uma primeira experiência literária. E eu me lembro bem quando aconteceu isso. Eu morava no Rio, eu tinha, acho que na ocasião eu estava com, 25 anos, e eu me lembro muito bem, eu terminei o meu disco Tango, ele foi para a fábrica, certo? E levava mais ou menos um mês na fábrica. Aí eu pensei, um mês, eu vou ficar esperando, o que eu vou fazer? Sim. Porque naquela época eu estava começando, eu não tinha assim show toda hora para fazer, a vida era mais, a gente se dava mais em eventos eventuais, coisas eventuais, assim, né? E aí eu pensei, por que eu não escrevo? Porque o meu dia a dia era todo ele voltado para o livro. Eu assinava revista literária, eu passava lendo da manhã à noite. Teve um período que eu fui quase um leitor profissional. Eu me acordava de manhã, tomava um café, lia até o meio-dia, almoçava, lia até o fim da tarde. Eu estava dedicado a ler, eu queria ler o mais que eu pudesse, né? Nesse período que eu morei no Rio. E aí, fatalmente, eu acabei escrevendo. Aí eu comecei a escrever a minha primeira novela, que foi o Pecode, né? O nome surgiu depois, o nome surgiu quando eu já estava em Pelotas. Ele tinha um título profissional que era Os Mamutes. Eu só chamava aquele texto de Os Mamutes, porque ele começava com uma cena falando em mamutes e tal, que inclusive saiu do livro depois. Mas aí depois eu voltei para Pelotas, voltei a viver na casa
em que se passava a história, né, mais ou menos dentro da minha imaginação. Quando eu descrevi o espaço era como se fosse aquele. E aí foi muito legal. Imagina, eu estou escrevendo... Estou dentro do livro. Claro, foi como se eu tivesse ido para dentro do livro, e aqui eu encontrei o nome, porque eu comecei a abrir cada capítulo com uma epígrafe extraída do Moby Dick, entendeu? Então tu vai lendo o meu livro e tu vai mais ou menos, quem lê o Moby Dick, ou tu vai acompanhando as epígrafes, tu vai mais ou menos prevendo o destino do personagem, o que vai acontecer, né, com ele. E aí eu pensei, claro, eu tenho que chamar esse livro de Pecode, porque é o navio, é a viagem, é onde esse menino está embarcado, né? Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para o intervalo e continuamos viajando no próximo bloco com o Vitor Ramil. Vai lá e volta rapidinho. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de Novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Caçulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Caçulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olhe o cotidiano. Sei que vou embora, nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. Milonga,
Sobrevoo os telhados da Bela Vista, na chácara das pedras vou me perder. Noites no Rio Branco, tardes no Bonfim, nunca mais, nunca mais. O trânsito em transe intenso antecipa a noite, riscando estrelas no bronze do temporal. Então a gente viu um pouquinho dessa maravilha que é o Ramilonga, e inclusive esse é um divisor de marcas, né? Esse trabalho junto com Tambong são os divisores de água. E tu comentava nos bastidores um pouquinho que foi em um programa, o melhor programa da Argentina, né? Sim. É um dos melhores programas da Argentina, o Encuentro no Estúdio, né? Isso que a gente estava vendo aí, que a gente né? estava vendo. É um programa realmente maravilhoso, dirigido pelo Ariel Hassan, é um grande diretor de cinema, de televisão. E esse programa, eu acho que eu fui o primeiro estrangeiro a participar dele. E realmente teve uma repercussão muito grande lá no mundo todo, assim, né? Muita gente importante grave, é bem gravado num estúdio, realmente muito bonito. Realmente profissional, né? Muito, muito profissional. E aí eu estava dando uma olhada na discografia, tu tem 10 álbuns, né? Sendo o mais recente foi no mês que vem, que inclusive a gente vai botar no final do programa para encerrar. Sim. E aí vem então é o Estrela Estrela, A Paixão de Ver Segundo Ele Próprio, Tango, A Beça, Tambong, o Ramilonga, Estética do Frio, que aí é um negócio à parte também, a Estética do Frio. É que tem tanta coisa para falar que eu acho que vai ter que ficar aqui. Fazer uma série. Rende uma série, Walking Dead com Vitor Ramiro. É pior que... E muito interessante, teria muita audiência. Mas, Vitor, assim, ó, antes da gente ir pro Ramilonga, tu tivesses aqui um tempo, depois tu fosses para o Rio de Janeiro, porque na época a carreira tinha que ser consolidada no centro do país, né? Era mais ou menos, era quase que uma regra assim do mundo do disco. O artista tinha que ir para o centro do país, principalmente para o Rio de Janeiro, que era onde estavam as gravadoras, os produtores, a mídia, enfim, né? Era o caminho meio natural, nem se questionava muito isso, né? Claro que sempre teve gente que nunca quis, por exemplo, sair de Porto, ou sair do Recife, ou sair de Belém, certo? Mas eu também tinha experiência dos meus irmãos já viviam no Rio, a minha irmã Branca, que tinha morado comigo em Porto Alegre, também estava vivendo no Rio de Janeiro, trabalhando com produção, que ela tinha começado a trabalhar em produção de música comigo. E quando eu estava casado, quando o Ian, meu filho, estava já com 6 meses, estava grandinho, então eu e a Ana resolvemos ir. Disse, vamos embora. Chegou a hora, porque também estava chegando a hora de eu fazer um novo disco. Claro. Eu tinha feito A Paixão de Ver, que era o segundo. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, certo? E aí eu chegamos lá na metade de 86, e no ano que vem eu já gravei o Tango, que foi um disco bem diferente do anterior. O disco anterior foi um disco experimental, com 22 músicas, era um disco louquíssimo, assim. E aí eu fiz um disco bem enxuto, concentrado, bem enxuto, né? Com essas músicas que ficaram muito conhecidas na época, né? Que era Loucos de Cara, Joking, Sapatos em Copacabana, sabe? E eu já tinha, quando eu fui de Porto, eu já tinha o Ramilonga composto, essa música eu já tinha composto, que eu fiz ela com 23 anos. Nossa! Então eu já fui embora levando essa música comigo. Só que o Tango é um disco meio jazz rock, assim, sabe? É um disco com músicos de jazz tocando de uma forma mais pesada, vamos dizer. E eu não conseguia encaixar aquela Ramilonga naquele repertório ali. Fica muito suave. E era um gênero regional. A milonga, para mim, era uma coisa que nem a semeadura. Por exemplo, uma música que eu fiz com 17 anos. Quando eu gravei Estrela Estrela, eu já tinha semeadura. E eu não gravei porque eu achei que não tinha a ver com um disco. Um disco todo com canções, assim, e de repente aquela milonga. Me parecia que a milonga era algo dissociado do mundo das canções, entendeu? Sabe? E aí só que eu ia compondo as minhas canções e ia compondo as minhas milongas também. Ramilonga, as milongas para o poeta Jorge Luiz Borges, argentino, Noite de São João, outras coisas que eu ia fazendo e ia deixando de lado.
né? E até que chega um momento que é quando eu já voltei para o Sul, que eu me dou conta que eu tenho um repertório de milongas já bem consistente e ainda entro em contato com a poesia do João da Cunha Vargas e componho, musico praticamente toda a obra dele, praticamente não toda a obra dele, é que ele tem uma obra pequena, são 13 ou 14 poemas só, e aí eu faço o Ramilonga, né, que é um disco então voltado para o gênero milonga, que, enfim, na época foi bastante assim polêmico, porque eu saía de um trabalho mais pop, que era o Abessa, que eu tinha gravado com o grupo Cheiro de Vida de Porto Alegre, era um disco também pesado, forte, assim, mas que de certa forma era uma transição, porque o Abessa era um disco onde eu registrava todo um período que eu tinha ficado sem gravar antes, né, de mais ou menos do tango até o Abessa, sei lá, todo o começo da década de 90, né, até 95, são, não lembro agora quantos anos, mas vamos dizer uns 8 anos talvez sem gravar, né? Mas foi um período fantástico, porque como eu comecei muito cedo, com 18 anos já gravando, eu já entrei direto em estúdio, entendeu? Então o estúdio é aquela coisa, o som ali está perfeito, bota o fone, tu te escuta, não tem problema. E o palco... Não, o palco é um lugar do imprevisível, né? Sabe? Às vezes tu vai para o palco e não tem som e o público está ali te olhando. Alguém grita alguma coisa. Quando a gente é muito novo, a gente se assusta com isso. Só que, claro, o meu erro é não ter... Meu erro, não é meu erro, foi como uma coisa se deu para mim. Eu comecei antes no estúdio do que no ao vivo. Foi um diferencial, sim. Não seria um... Claro, aí eu fiz 3 discos praticamente, quase que sem fazer shows. Muito pouco show, aí no tango eu começo a fazer show com essa banda maravilhosa na época que gravava comigo, que era uma banda dos melhores músicos do Brasil, assim, eram realmente o Nico Assunção, o Carlos Bala, eram músicos extraordinários, né? Eles me convidaram para fazer show, vamos fazer show nesse teu disco, vamos montar uma banda e tal, foi maravilhoso. Só que o Ramilonga e o Abessa o Abessa é um disco onde eu reúno o repertório desse período, que foi um período que eu resolvi que eu tinha que fazer show, sabe? É um período que eu comecei a fazer muito show. Em que inclusive criaste um personagem, né? Isso, exatamente, o Barão de Satolepe. Satolepe, Barão de Satolepe. Exatamente. E que aí também mostra também o teu lado teatral, né? Porque no palco crias esse barão, sim, em que inclusive ele caminha com alguns personagens do Simões Lopes? Como é que se dá isso? O Barão de Satolepe é que o Tangos e Tragédias, na época, o grupo, o Ike e o Nico, me convidaram, acho que eles estavam completando 10 anos de estrada, e me convidaram, não queres fazer um personagem para vir participar do nosso show de 10 anos de estrada e tal. Aí na hora eu disse pro Ike assim, claro, vamos lá, eu vou fazer um barão, desses barões pelotenses, vamos imaginar. Autêntico. Porque eu adorava quando eu era guri os filmes da Hammer, que era uma produtora inglesa de filmes B. Então tinha aqueles filmes de Drácula, sabe, Frankenstein, coisas assim, né, com Peter Cushing, Vincent Price, eu adorava aquilo. Então eu disse, eu quero fazer um barão pelotense, mas tipo assim, corcunda, com a cara pintada de branco, os cabelos arrepiados, aí botava uma almofada aqui, me vestia de preto, era uma farra assim, né. E aí eu fiz com eles. E depois que eu fiz com eles e foi um sucesso a apresentação, eu resolvi fazer um show que na época se chamou Midnight Satolepe. Midnight era uma palavra inventada, como se fosse meia-noite em alemão, mas não é, né? E aí, nesse show Midnight Satolepe, a primeira parte eu fazia vestido de barão. Então eu entrava no palco, o palco escurecia, assim, de uma luz, e entrava aquele personagem todo assim... E eu falava um texto que eu considerava muito dramático e as pessoas riam todo o tempo, entendeu? Imagina! Claro, aí eu fui me dando conta do potencial que havia naquilo, para mim mesmo, de desprendimento de palco, entendeu? Aí eu comecei a fazer o barão, comecei a fazer o público rir, comecei a ganhar o timing do humor e tudo isso. Né, aprendi a dialogar com o público, sabe? Uma troca, comecei a gostar disso. Eu nem pensava em gravar. Na verdade, até tentei gravar o disco do Barão, mas era um repertório tão estranho, tão extravagante, que ninguém queria gravar aquilo, né? As gravadoras não se interessavam em nada, e na época a gente dependia das gravadoras, né? E nenhuma gravadora se interessava por registrar aquilo. Então é um disco meu que não aconteceu, não foi feito. Sim. Mas aí quem sabe? É uma lacuna que está lá. Mas e aí quem sabe?
E aí depois desse disco eu faço desse trabalho do Barão todo, eu faço o Abessa, que eu gravo algumas músicas que eram do repertório do Barão, mas já com músicas de um repertório futuro meu, né? E aí esse disco é um disco que nem chega a ser lançado, sai em 3.000 cópias de forma especial por uma revista de Porto Alegre, e eu logo em seguida já gravo o Ramilonga. Que aí sim, aí começa uma nova etapa para mim, que é o Vitor morando em Pelotas, né? E por que sim, retorno? Por que o retorno? As origens. Naquela época estava muito estranho morar no Rio de Janeiro. Era uma época em que só existia rock. Só existia rock. Anos 80, quer dizer, na verdade eu vim para cá no comecinho de 90, mas os anos 80 foram minando todos aqueles que não queriam fazer rock, entende? Porque não havia espaço mesmo, entende? Então não tinha muito sentido eu estar no Rio. Para que eu vou estar aqui? A minha música, o instrumento que eu toco não interessa, porque ninguém mais quer ouvir violão, só querem ouvir guitarra. Os programas de televisão, às vezes eu ia e falava em música brasileira, e eu comentava, pois eu fiz um disco, Hélio Delmiro na guitarra, os caras me olhavam assim, pô, Hélio Delmiro. Então era estranho, entende? Eu me sentia inadequado e disse, quer saber, vamos voltar para o Sul, vamos lá. A nossa casa aqui tinha virado uma escolinha e a casa estava fechada agora, estava se deteriorando. Vamos lá, vamos recuperar a casa, vamos morar lá. Eu tinha começado a escrever minha novela, entendeu? O Pecódio, né? A Ana estava fazendo faculdade. Como eu tinha que viajar muito também, a gente lá ficava muito longe da família. Foram vários fatores familiares e profissionais. E quando a gente viu, a gente estava de volta a Pelotas. E aí começamos tudo aqui. Na época foi um pouquinho inquietante para mim, porque vir para Pelotas na época, ainda não tinha surgido a internet, o CD estava recém começando, então eu pensei, uau, o que vai acontecer comigo, né? Será que eu vou conseguir continuar sendo músico, artista? E acho que foi exatamente quando eu virei artista, sabe? Foi quando eu voltei para Pelotas, acho que sim. Né? Tomar consciência, começar a ter o trabalho mais autoral, começar a ter a minha voz, entendeu? Eu acho que eu me tornei muito mais consistente a partir do momento que eu voltei para cá. Interessante. Até porque tu veio para tua, né? Te encontrou na tua raiz mesmo, na tua cidade, na tua origem. E aí vem vindo e tu tem aqui a parte que a gente falou na estética do frio, que tem cerca toda uma história dela. A partir de onde que cria essas ideias? Vem versos mais leves, o nome, estética do frio, porque é Rio Grande do Sul, da onde que tu crias? Isso surgiu quando eu ainda morava no Rio. Eu estava vendo um programa de televisão, era o Jornal Nacional da Globo, eu estava vendo televisão de noite, era começo do inverno, e eu estava só de calção, tomando mate, estava super quente, devia estar uns 40 graus no Rio, e aí o jornal passou uma matéria sobre a chegada mostrando um carnaval fora de época, acho que era Fortaleza, aquelas micaretas, aquelas festas que eles chamam lá. E eu vendo aquele carnaval, tu vê, inverno, né? Eu não deixei de pensar, eu como gaúcho, não deixei de olhar aquilo e pensar assim que somos bem diferentes, Brasil, né? O Brasil tropical e tal, natural. E aquilo era apresentado com extrema naturalidade. Aí, no mesmo jornal, mostraram uma matéria sobre a chegada do frio no sul, certo? Aí eu vi as imagens dos campos cobertos de geada, as esquinas, as pessoas de pala, aquela ventania e tal, aquelas nossas imagens que a gente está acostumado, né? E eu pensei assim, bom, aquilo era apresentado no jornal como se fosse o exótico. Quer dizer, inclusive eles falavam, o clima europeu do Rio Grande do Sul. Até hoje, né? Eu disse, mas que coisa de louco isso, né? Quer dizer, o exótico é o frio. Aí me dei conta ali que o frio, porque claro, me dei conta todo ano, se tu observar bem nos jornais, começa, né, o frio, a temperatura mais baixa, as pautas. Sempre jornais. as mesmas. O jornalista que sabe. Sempre, a gente tem as pautas já. Junho já deve ter a pauta. Começa o inverno. Já fica ligado em tal lugar se vai nevar. Exatamente. Ou menor temperatura. Exatamente. Então eu me dei conta do quanto o frio nos simbolizava dentro do contexto brasileiro. Né? E eu tinha feito há pouco o projeto Pixinguinha, viajado pelo norte e nordeste do Brasil, e aquela imagem de um país tropical que o mundo fazia da gente e que a gente fazia de nós também, porque nós também temos a coisa do Brasil, país tropical e tal, né?
aquilo me dei conta que falava muito pouco de nós do Sul. Falava de nós, evidentemente, que nós somos Mas brasileiros, mas muito... e ao mesmo tempo me dei conta que nós do Sul contribuímos muito pouco para que aquela imagem existisse. Quer dizer, ninguém pensa, no Brasil tropical, ninguém pensa em Pelotas, ou Bagé, ou Porto Alegre, ou Caxias, ou qualquer lugar do Sul, quando vai falar no Brasil tropical, né? E aí eu disse, então essa imagem não fala de nós completamente, mas nós não, eu pensei, ao mesmo tempo nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Foi quando me veio essa expressão, sabe? Eu disse, nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Me veio naturalmente, não foi uma expressão buscada. Não, sim. Então a legitimidade dela vem muito daí, porque eu sinto isso como muito legítimo, o frio como algo, quase como uma marca de identidade nossa, certo? E bom, aí claro, a partir do momento que eu pensei isso, eu disse, bom, mas como seria essa estética do frio? Aí eu olhei para mim mesmo como compositor na época e me dei conta que eu tinha muitos preconceitos em relação ao Brasil. Eu não me permitia compor um samba, porque eu era gaúcho. Porque a gente gaúcho é muito bairrista, né? Na época era muito pior, porque naquela época existia muita coisa de movimento tradicionalista, nos anos 80 isso foi muito forte. Entende? Então aquilo era muito forte, aquilo marcava muito, a mim pelo menos, me afetava bastante. Eu já tinha tido a experiência dos meus irmãos, quando eles foram embora do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, eu ouvia muitas pessoas dizerem, teus irmãos nos traíram, nos trocaram pelo Rio de Janeiro. O gaúcho tinha um sentimento... Interesse de que % era trair, né? E tudo isso, acho que a gente é muito, ou é vermelho ou é azul, né? Sim. Não é muito maleável. Eu comecei a buscar reagir aos estereótipos, tanto do gauchismo como o estereótipo da brasilidade. Sim. A estética do frio nasce disso. Vamos pro último intervalinho? Vamos. Eu estou te dizendo que a gente vai ter que fazer uma série. Vai lá e volta já que a gente está falando com o patrono da Feira do Livro, a 40ª edição, que começa hoje aqui em Pelotas, começou, né? Na Praça Coronel Pedro Osório. E o patrono Vitor Ramil, esse pelotense que é compositor, intérprete, músico, um artista completo. Vai lá e volta já. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção! Nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You mess with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You can have it.
That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do programa, que está entrevistando o patrono da 43ª Feira do Livro. Eu estava dizendo da 43ª, não 40ª, gente. Pelotas está na 43ª Feira do Livro. E o patrono da feira desta edição, que começou hoje aqui em Pelotas, na Praça Coronel Pedro Osório, e vai até o dia 15 de novembro, de segunda a domingo, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite, depois o Júlio vai colocar para a gente ali rapidinho, é Vitor Ramil, que está nos brindando com essa presença aqui, né? Vitor, nesse último bloco a gente podia falar então um pouquinho da literatura, até a gente deu uma introduçãozinha lá no início e tudo. São 4 livros, né? A novela, a Pecode, o romance Satolepe, o ensaio Estética do Frio, que foi um trabalho que tu fizesse uma apresentação em Genebra, um ensaio, né? E a Primavera da Pontuação, que é o recente. Como é que se dá a construção desses livros? Bom, o Pecode, eu te contei que eu comecei a escrever ele no Rio, né? Nesse período em que eu fazia música e estava muito voltado para a literatura. Então eu decidi começar a escrever. Não que eu tivesse a ambição de ser escritor, então, tanto que eu levei 8 anos para publicar o livro, não tinha nenhuma pressa. Né? Eu escrevia, né? E mostrava para os amigos, e aí, o que tu acha? Tu acha que é legal? Né? Porque eu sempre tive a literatura sempre teve para mim um grande peso, assim, aquela coisa, a literatura. A música popular a gente tem uma impressão que a gente pega o violão e faz uma canção e canta e tal. E a literatura realmente, assim, escrever um livro é uma coisa que demanda muito mais tempo, concentração, né? Tu trabalha com um mundo, assim, que realmente tu tem que te dedicar muito, tem que fechar muitas pontas, enfim, tem que ter toda uma coerência, né, de texto, de conteúdo e tudo mais. E às vezes os primeiros livros saem tipo textos meio caóticos, assim, uma tendência. E eu acho que com o meu trabalho lento eu consegui fazer um primeiro livro bastante digno, assim, que foi Pecode, foi super bem recebido, foi traduzido para o francês, tudo mais, né? Até hoje tem muita gente que diz, o livro teu que eu mais gosto, um livro bastante complexo no sentido formal, assim, da estrutura dele, é todo fragmentário, né? Tu vai lendo aqui, daqui a pouco abre uma lacuna, pula para outro tempo, aí volta para cá. Tem que estar sempre muito ligado tu tem que na leitura. Tipo, confiar no autor, deixar que esse autor te leve, né? Depois eu escrevi o Satolepe, romance. O Pecode narra, um sujeito narrando a sua infância com seu pai, a visão que ele tinha do pai e tal. E o Satolepe curiosamente, depois eu me dei conta que é a volta de um fotógrafo, no dia em que ele completa 30 anos, ele volta para Satolepe. Ele foi embora na infância. Então os livros têm mais ou menos como se fosse quase que um segundo momento, não diria do mesmo personagem, mas um segundo momento assim de vida, vamos dizer assim. E eu mais ou menos voltei para Pelotas com essa idade, né, com 30 anos. Mas isso não foi uma coisa planejada. Não é autobiográfico. Não é, mas tem muita coisa que sempre né? Sempre é da vida. E o Satolepe tem muitas coisas da cidade real. Eu trabalhei sobre fotos do álbum de Pelotas de 1922. E para cada foto, eu comecei o livro assim, para cada foto eu criei uma pequena ficção, certo? Eu queria que fosse tipo assim, um instantâneo literário para um instantâneo fotográfico. E aí eu fiz vários. E aí depois eu pensei, aí uma dessas histórias se estendeu, começou a crescer, eu não conseguia parar de escrever, não ficou mais tão pequenininho. E eu pensei, bom, por que não fazer um texto em prosa mais longo que irá costurando essas fotografias? Porque seria interpretado como contos aqui. Eu não queria fazer um livro de contos, entendeu?
E aí eu criei uma narrativa mais longa, que é esse fotógrafo, justamente, o fotógrafo, autor, suposto autor daquelas fotos que estão ali, ele volta para Satolep, não tem coragem de ir para a casa paterna, os pais ainda vivem, talvez, ele não sabe, ele volta, ele está na vida há muitos anos, está fora daqui, vivendo fora. Ele volta, ele adota um outro nome, que é o nome Seu Bor, que é Robles, ao contrário, do Robles, o fotógrafo, né, ali da Rua 15, sim, lembra do Robles? Sim, claro! Pois é. Então ele se chama Seu Bor, né, que é o nome desse, seria um Robles ao contrário. Nossa. E ele teria adotado esse nome para ele mesmo quando ele foi embora da cidade, né? Aí quando ele volta, então ele tem esse nome, Seu Bor, e ele abre um estúdio fotográfico na Rua 15, Nossa, bem... certo? Essa é a história. Também é um livro de uma estrutura bastante complexa, de certo modo, e que me deu muito prazer escrever. Aparecem o Lobo da Costa, o Francisco Santos, criador do Guarani Filmes, do Teatro Guarani, né? O João Simões Lopes Neto, alguns personagens verdadeiros, outros personagens inventados, e eles vão se misturando dentro da minha trama e tal, e eu vou jogando com realidade, ficção e tal, e com um tempo impreciso, como se fosse lá no começo dos anos 20, final do século XIX, alguma coisa por ali, assim, sem nunca precisar nada muito definido, né? A Estética do Frio é uma conferência que eu dei em Genebra, na Suíça, dentro de um encontro chamado Porto Alegre, um outro mundo, uma coisa assim, que era um encontro de artistas, escritores e gente pensando o sul do Brasil lá. Eles me convidaram para ir justamente dar uma palestra sobre esse tema, a Estética do Frio. Então foi bom porque eu me sentei para organizar as ideias, escrever sobre isso, apresentei lá e foi muito exitoso, assim, os franceses lá que me ajudaram no final, que revisaram a tradução, estavam alucinados, tinham adorado e tal. Depois eu publiquei, fiz um livrinho, né? Nunca quis publicar por editora, sempre tratei como algo, como uma plaquete, um livro assim, meio caseiro, um livro quase que de informação, assim, pequeno, né? E bom, e depois o meu último livro, que é esse aqui, que é esse aqui é o Satolep, né? Vou mostrar ali. O Satolep, que tem a foto aqui da Rua 15, né? Vou pegar agora no ali começo. que eu tô te mostrando. Quer que eu mostre nessa aqui? Nessa câmera aqui? Que esse prédio, que é um dos maiores crimes arquitetônicos de Pelotas, né? Que era ali na Rua 15 com o Marechal Floriano, né? Era um sobrado lindíssimo, né? O outro lado é espelhado da capa, né? E depois, bom, aí eu trabalhei na Primavera da Pontuação, que é esse livro que ficou por muito tempo com títulos provisórios, assim, que é um livro dedicado à minha mulher, Ana Ruth. Minha mulher é linguista, né? E é como se fosse um mergulho no mundo intelectual dela, certo? Muito então legal. É um livro que os personagens são todos da gramática, não existem seres humanos, entre aspas, né? Existem pontos, vírgulas, conceitos da gramática, da linguística, né? O livro começa com uma palavra caminhão, atropela um ponto numa esquina de frases. E aí a pontuação se revolta com aquilo e se concentra na esquina e começa uma espécie de um caos social e tal. E por aí eu desenvolvo uma espécie de fábula, toda ela baseada na gramática. É uma brincar com as palavras. É uma maneira divertida de entrar nesse mundo, né? E no final do livro tem uma espécie de um glossário com muitos termos assim que são usados no livro. Neologias? Ou não? Não, termos da gramática, mesmo. Coisas que a gente esquece de estudar gramática no colégio, coisas assim, e algumas coisas que são mais de estudos avançados mesmo da linguística, né, para ajudar o leitor. E tem também uma série de citações, que o livro é cheio de citações, e tem um pequeno texto meu explicando a criação do livro, porque como é que ele se gestou, porque em casa, na hora do almoço, a gente tinha sempre um brinquedo assim, eu com meus filhos, eu dizia para eles, vocês sabem a origem de, sei lá, da palavra laranja, por exemplo.
Aí eles diziam não, tudo já sabendo que eu ia inventar uma bobagem. Aí eu inventava na hora uma bobagem qualquer, bem idiota, assim, e era uma brincadeira. E às vezes a minha mulher arrematava a história explicando cientificamente a minha brincadeira, porque às vezes dava certo a minha brincadeira, vamos dizer assim. Entendeu? Então o livro é uma brincadeira com um fundo científico e é graças a ela, ao convívio com a minha mulher. Inclusive, tu dedicas esse livro a ela, né? É dedicado a ela. Eu chamo ela para Ana Ruth Moresco Miranda, minha vírgula, eu digo. É a dedicatória. Porque uma das personagens é a vírgula, que é casada com a palavra caminhão, né? Nossa! Não, desculpa, me enganei. A palavra ônibus é casada com a palavra caminhão. A vírgula é a namorada do ponto, de outro personagem. Eu não quero contar muito. Não, que as pessoas... Então, não. E onde é que a gente consegue, por exemplo, ele tem aqui, está em livraria... O livro vai estar na Feira do Livro. Tu vais autografar esse livro, tu vai ter uma sessão de autógrafo. Dia 2, eu acho, de novembro. Tá. Acho que é um domingo ou uma segunda, não sei bem. Porque vai estar vai estar sendo divulgada toda a programação, tanto no Face, no jornal, na internet. Né? Vou autografar o livro na feira e vou estar autografando o Satolep também. E se tiver o primeiro ali também. E às vezes as pessoas vão e levam, quem não tem um autógrafo leva, que pode, ou leva um disco. A gente vai ter discos ali também. E é isso. Então, assim, mas qual é a tua expectativa para essa feira que está iniciando assim agora? Olha, minha expectativa é melhor, porque eu estou vendo um entusiasmo muito grande do secretário de Cultura, Jorge Rona, e também conversei com o prefeito, com a vice-prefeita, estão todos super entusiasmados, a praça está sendo remodelada, sabe? O pessoal da Câmara do Livro também muito entusiasmado, entende? Eu acho que Pelotas é uma cidade, como eu falei no começo, muito cultural mesmo, não é só uma lenda de que é a cidade de cultura. Eu acho que sim, eu acho que se tu tirar todo mundo de Pelotas durante 50 anos e trouxer outras pessoas para cá, ela vai continuar sendo uma cidade de cultura, ela vai ter sempre um quê de um lugar cultural. Assim. Nós temos uma história que fala por si só, entendeu? E a Feira do Livro é uma grande festa popular. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui indicado para ser patrono da feira, com a quantidade de pessoas na rua que me parava, pessoas de todos os tipos, mas às vezes pessoas que tu olhava para ela e pensava assim, essa pessoa nunca leu um livro na vida. Sim. Entendeu? Se a outra vinha com com pinta de intelectual, tu dizia, o cara... Sim. Não, mas era todo mundo, sabe, de todas as classes sociais, de todo tipo, todo mundo sabendo da Feira do Livro e todo mundo super respeitando a Feira do Livro. Eu me dei conta, como a leitura é uma coisa muito mais difundida do que se diz, sabe? A gente tem uma ideia de que a leitura é elitista, que ninguém lê, que ninguém dá bola para o livro, que só pensa em televisão. Foi muito interessante me dar conta disso. Assim, o livro é uma coisa popular, entende? A Feira do Livro é popular, além por causa do livro, porque normalmente ela está no centro da cidade, ela reúne as pessoas se encontram, ela é um símbolo da cidade também, entendeu? E para mim, como pelotense, leitor, frequentador da praça, frequentador da feira, entendeu? Artista, escritor, compositor, num ano em que esse tema de música e literatura foi escolhido, eu me sinto super feliz, super à vontade e espero que as pessoas também desfrutem bastante. Queria te agradecer assim, imensamente. Obrigado. Foi um prazer ter conversado contigo, estar perto de ti, que te admiro muito mesmo, sou de fã aqui, mas assim, parabéns pela tua obra, pelo teu trabalho. Legal. E que dure muitos e muitos e muitos anos, que a gente possa te trazer de novo aqui, que agora tu já sabe o caminho. Certamente. Então, a gente, só para falar para vocês, só para repetir, na 43ª Feira do Livro de Pelotas, que começou hoje, dia 29, né, quinta-feira, e vai até o dia 15 de novembro, sempre de segunda a domingo, tá entrando ali, o Julinho tá colocando pra gente ali, de 29 de outubro a 15 de novembro, de segunda a domingo, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite, na Praça Coronel Pedro Osório. Vai estar na internet, pelos jornais impressos, inclusive tem no Facebook a página da Feira do Livro, por aqui pela TV a gente vai estar divulgando sempre a programação e que vocês aproveitem, que vão lá, porque a gente precisa, né? A educação é o caminho para tudo, sem educação a gente não é nada, né? Eu queria agradecer vocês que ficaram aí do outro lado e é claro que a gente vai encerrar
com uma palhinha, outra palhinha, de um clipe do Vitor, que é do CD mais recente, foi no mês que vem. A gente tem um próximo encontro na outra quinta-feira, ao vivo, e eu tô te esperando. Vou te vir ali deserta de qualquer alguém. Penso logo irei, que seja antes minha que de outrem. Quando o vento fez do teu vestido um dom que Deus te deu, claro que eu rirei ao vendo que outro alguém não quis. Vou, andei e me chegando assim te cercarei. Digo, aqui tô eu.